De uns anos para cá, todo mundo resolveu investir em carro elétrico, carros econômicos, híbridos e por aí vai. Mas a Stellantis está meio na contramão com a sua linha Abarth. Primeiro o Pulse Abarth e agora o Fastback Abarth. O segundo produto desenvolvido no Brasil pela divisão esportiva e o primeiro ou segundo, SUV Abarth do mundo. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou contar tudo para vocês sobre o primeiro SUV Coupé Abarth do mundo que é fabricado e desenvolvido aqui no Brasil. Pessoal, e antes da gente começar esse vídeo, peço para vocês deixarem o like aqui. Isso é muito importante para o engajamento do Falando de Carro, porque a audiência caiu justamente porque vocês pararam de interagir com a gente. Então deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Dessa forma, vocês ajudam demais no engajamento aqui. Então, um like dado é mais uma pessoa recomendada assistir esse vídeo e vamos fazer a nossa meta de 1000 likes aqui para ele engajar bastante, porque agora eu vou contar para vocês tudo sobre o Fastback Abarth 2024. E por que raios um Fastback Abarth se existe já um Fastback Power by Abarth? Logicamente que tem algumas diferenças aqui realmente para se tornar um produto Abarth. Você tem uma suspensão recalibrada, você tem um pneu maior, você tem um sistema de escape diferenciado, enfim, uma série de coisas que faz esse produto realmente diferente comparado ao que é um Fastback 1.3 tradicional. Logicamente que segue com as suas mesmas linhas. É um SUV coupé, ganhou uma cor especial para ele, mas realmente se você só olha para o carro, você fala, bom, é mais um Fastback convencional. Mas não, você tem alguns atributos que faz dele um esportivo. Um outro ponto que é muito importante deixar claro aqui. Apesar de ser uma marca esportiva, não quer dizer que seja o carro mais rápido do mundo, mas ele é um pouco mais apimentado comparado às versões tradicionais que a Fiat oferece pro Fastback. E um ponto importante também, isso é meio confuso. A Abarth é uma marca, é uma divisão esportiva da Fiat, como a AM, a AMG, só que eles preferem meio que deixar independente. Mas ao mesmo tempo é difícil para o cliente entender isso, porque você compra esse carro na Fiat e não numa concessionária Abarth. Então é meio confuso o que eles querem fazer. Tanto é que o nome desse carro é Fastback Abarth e não Fiat Fastback Abarth. Curioso, né? É um detalhe que realmente confunde um pouco do público, mas é dessa forma que a Fiat quer praticar as vendas desse esportivo aqui. Então, contando sobre a parte estética e a dianteira aqui deste Fastback Abarth. Nós temos o símbolo da marca posicionado aqui e não o logo da Fiat. Nessa grade escurecida brilhante, que faz um apelo mais esportivo também, assim como esse detalhe que remete a uma fibra de carbono. Não é uma peça de fibra de carbono, é só uma alusão a este material. Na parte inferior nós temos esse bigodinho vermelho aqui para chamar atenção nesse detalhe de esportividade. Sensor de estacionamento dianteiro, lembrando que ele também tem sistema de frenagem autônoma. E o conjunto óptico é mais especial, né? Ele é um pouco mais escurecido, LED por espelhos e a luz de seta fica posicionada nessa região junto com o DRL, tá vendo? Então você tem a luz de DRL e a luz de seta realmente na mesma posição. Esse detalhezinho aqui ajuda um pouco na aerodinâmica, mas é mais para dar a impressão de altura no carro. Justamente isso daqui é um golpe de design realmente para você entender que você tem um carro alto, uma impressão de SUV, enquanto lá na traseira você tem uma impressão de largura. Eu vou contar esses detalhes para vocês. Mas aqui você tem esse ponto, né, para chamar um pouco mais de atenção, e esse cinza que eu gosto de chamar de cinza rato ou cinza durepox, que hoje se tornou tendência graças à Audi com aquele Nardo Grey, que desde então todo mundo usa. Honda, Fiat, Volkswagen, Porsche também usa, enfim, por aí vai, todo mundo tem uma versão cinza rato ultimamente. E apesar de Abarth, o seu motor é o mesmo 1.3 Turboflex de 4 cilindros. Gera 185 cavalos de potência com 27,5 kg de torque máximo. Câmbio automático de 6 velocidades que teve um reajuste ficando um pouco mais esperto comparado à versão padrão do carro, junto com o escapamento. Então você tem alguns ajustes para ser Abarth, mas a motorização é a mesma. Tudo isso faz ele acelerar de 0 a 100 em 7,8 segundos de forma oficial. Logicamente que a gente já tirou o nosso 0 a 100
e vocês vão conferir aí qual é a real desse carro. Lembrando que esse bichinho aqui custa nada mais, nada menos que 160 mil reais. Vale a pena comprar um Fastback por 160 mil reais hoje? A não ser que você realmente queira um carro esportivo. Se a gente pensar em proporção de preço, 160 mil você compra um Renegade, você compra um novo Tiggo 7 Sport, por exemplo, que custa 134 mil, ou você pode comprar até um C4 Cactus THP mais barato e vai andar muito mais que esse Fast Abarth aqui. Com relação ao seu porte, ele tem 4,11 metros de comprimento. Parece muito maior, né? Se você olhar o carro, a aparência dele é bem maior do que realmente ele tem em números. 4,11 metros com um pouquinho mais aí que 2,40 de entre-eixo, tá? Realmente, o entre-eixo dele é curto e vocês percebem muito isso no espaço interno, a gente já vai contar para vocês. Mas sobre as diferenças da versão Abarth. Você tem esse detalhe aqui das molduras das caixas de rodas pintadas na cor do carro e só esse filetinho menor, que na minha opinião ficou muito melhor comparado ao Fastback tradicional, que é todo pretão aqui, realmente fica feio. Assim, eu acho muito mais bonito. Temos o brasão da divisão esportiva posicionado aqui e as rodas de liga leve são escurecidas com a borda vermelhinha, assim como o Escorpião também tem esse detalhe, essa tampinha que esconde a furação dele. Fica até bonito, né? Meio estilo Porsche ali, cubo rápido, é bem legal. Pneus 215, perfil 45 e aro 18. Uma roda maior que dá essa proporção mais bonita para ele. Porque o Fastback tradicional, como ele tem a roda menor e mais para dentro, ele fica feinho se você olha de traseira. Assim, ele fica mais harmônico e mais proporcional, na minha opinião. O retrovisor também é pintado aqui de forma escura com repetidor de seta e o teto também. Um outro detalhe é que ele tem sistema keyless, colocando a mão aqui nós temos o trancamento. Com o rebatimento elétrico e automático do retrovisor, ele demora um pouquinho, mas funciona. Tá aí o detalhe, e se a gente colocar a mão na maçaneta, nós abrimos ele. Um outro detalhe é que nós temos uma iluminação aqui no retrovisor. Bom, mostrando os outros detalhes, ele tem as molduras escurecidas aqui na parte inferior das portas, você percebe que ele é baixo, ó. Olha a minha altura, eu tenho 1,75 m, ó, e ele é mais baixinho, né, então tem esse estilo realmente mais harmônico, justamente que vem daqui, ó. Mas curioso, como ele usa o teto e a moldura das portas do Cronos, eles não conseguem descer tanto o carro, como acontece no Polo, por exemplo, como transformou em Nivus. Lá você tem uma proporção em harmonia de um coupé mais bonito do que no Fastback, na minha opinião. Porém aqui você tem um detalhe mais abaloado, chama mais atenção esse ponto aqui, né? Você tem muito jogo de luz e sombra com o carro, né? Então você tem um detalhe aqui, outro na parte superior, chama bastante atenção esses pontinhos dele. Antena no estilo tubarão. E a grande diferença do Fastback Abarth fica posicionada exatamente aqui na traseira, que eu vou contar esses detalhes para vocês agora. Mas de forma geral, o carro é bonito, chama atenção, mas ele seria mais harmônico se ele fosse um pouquinho mais largo. Aí sim você teria uma proporção melhor com o carro, mas visualmente ele chama atenção. Não sei vocês, deixe até nos comentários. Vocês preferem pagar 150 mil reais ou 160 mil reais em um Fastback Abarth ou em um Nivus Highline 1.0. Lembrando que esse ano, em breve, mais ou menos lá para setembro, outubro, vai chegar a versão 1.4 GTS. E podem falar o que quiser, mas eu acho a traseira do Fastback muito bonita e bem desenhada. A questão é que realmente, como eu falei para vocês, como ele é mais estreito, ele dá uma proporção meio esquisita para o carro no fim das contas. Mas temos assinatura em LED aqui, com luz de seta em LED, vou até pegar a chave e mostrar para vocês aqui, ó. Temos luz de seta em LED, luz de ré em LED e luz de placa em LED também. Nomenclatura Abarth, ou seja, não é um Fiat, né, como eu falei para vocês. A intenção é que todo mundo entenda que se trata de um carro esportivo e não de um Fiat mais forte. Eu acho que é por aí, né, que a Fiat quer trabalhar o Abarth. Temos a nomenclatura do carro aqui em cinza e o Turbo 270 aqui também nesse cinza fosco com vermelho. Na parte inferior nós temos este difusor na parte traseira e saídas duplas de escape que vai aparecer no estágio 2 do Pulse Abarth, que vai ser vendido como um acessório de concessionário. E aí estão falando que essa atualização também entrega, né, uma atualização na ECU do carro e ele vai passar de 200 cavalos de potência. Se é tudo isso ou não, eu não sei, mas olha, vai prometer, hein? Temos um aerofólio pintado em preto brilhante e essa versão não tem limpador traseiro, né? Como a coluna já é bem inclinada aqui, o vidro traseiro é bem inclinado, você não precisa de um limpador traseiro. Apertando duas vezes, nós temos a abertura do porta-malas, que é de forma normal, tá? Você só destranca ele na verdade. E aqui são mais de 520 litros de espaço, é coisa pra caramba que você consegue enfiar aqui dentro.
Olha, você consegue colocar umas 4 pessoas aqui dentro se você quiser, consegue levar uma mudança, é mais que uma picape se bobear aqui o tamanho de litragem que você tem, é impressionante, é metade de uma estrada, mais do que metade, a estrada tem 900 litros, aqui tem mais de 500, é coisa pra caramba. A única coisa que eu não gostei é esse detalhe aqui, tá? Isso daqui não é muito prático no fim das contas, não gosto muito, tá? Poderia ser uma redinha aqui, ó, seria melhor, mas a Fiat resolveu colocar assim, então tá aí pra vocês, né? Um outro ponto é que você tem toda a forração em tecido, isso eu gosto muito porque diminui os barulhos do carro em si, né? Então, se você coloca coisas aqui que bate, naqueles que tem a coluna em plástico, bate muito, incomoda, então dessa forma aqui tem um carro um pouco mais silencioso. A questão é que só tem uma luz de LED lá, é bem escondidinha. Não sei se à noite isso aqui resolve muito, tá? Mas tá aí pra vocês. Mas olha só, né, o tamanho da boca do porta-malas. Você consegue colocar qualquer coisa aqui dentro com muita facilidade. Quem tinha um porta-malas assim muito parecido era o antigo HR-V. Realmente era muito modular de você colocar as coisas e acho que o Fastback agora vai substituir quem busca um carro com muito porta-malas, né? Sem sombra de dúvidas, você tem aqui um bom espaço por cerca de 150 mil reais. E logicamente a gente tá falando isso em um carro esportiva aí, de acordo com a Fiat. Com relação ao espaço interno, é o que eu falei para vocês. Como ele se baseia em um Argo na parte interna, o espaço aqui é na conta. Eu tenho 1,75 m, esse banco já está ajustado para minha altura. Ou seja, há um certo espaço aqui, porém de cabeça eu fico bem na conta, porque como ele vai caindo a porta aqui, realmente você tem a percepção de que você está mais apertado na parte aqui do ombro para cima, sabe? Isso acaba incomodando um pouquinho. Essa versão conta com esse revestimento em tecido aqui, corinho, né? Na verdade, com a costura vermelha e a maçaneta pintada aqui em black piano, juntamente com vidros elétricos automáticos em todas as portas. O sistema de áudio da Fiat eu acho muito bom, apesar de não ter sido feito em parceria com ninguém, mas eu acho muito bom. Temos saídas de ar posicionadas aqui na parte central com 2 tomadas USB, sendo uma tipo C e uma USB normal. Então assim, para quem está sentado aqui atrás, você tem um certo conforto e mimo. Saída de ar, tomada USB, iluminação em LED e o teto aqui é escurecido. Então assim, há bons atributos para quem está sentado aqui atrás, mas eu ainda acho que do ombro para cima você fica mais apertado, você se sente mais apertado no carro, porque realmente ele vai afunilando na parte superior e mais apertado, e isso incomoda um pouco. Ao contrário da dianteira, que você tem um espaço bem melhor na realidade. Já na dianteira, como eu falei para vocês, o espaço é muito bom e a posição de dirigir é boa também. A Fiat vem melhorando a qualidade de seus produtos, a intenção da Fiat é crescer e a Citroën ficar no que era a Fiat antigamente, que era uma marca mais baixo custo, mais simples. Então a intenção da Fiat é crescer a marca. E a gente percebe aqui, o volante com uma boa regulagem de altura e profundidade, isso melhora consideravelmente o conforto do carro. Os bancos melhoraram também, a posição de dirigir do carro em si. E o material das portas, né? A gente percebe mais texturas nos carros. Então, material aqui em preto brilhante, aqui nós temos material plástico duro, né? Poderia ter um detalhe em soft touch melhor, como aqui na região dos cotovelos, vidros elétricos em todas as portas e automáticos, né? Então a gente percebe assim, mais refinamento e mais cuidado. E é um carro muito bem equipado pelo preço que custa. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui na parte interna dele. No interior, essa é a chave do carro. E a chave está escrito Abarth. Isso aqui é um carinho muito grande, né? Chave escrito Abarth, partida remota. Inclusive esse carro tem também a abertura do porta-malas, né? Aqui para você acender o carro. Então as funções da chave, partida é por botão. E mostrar para vocês aí o que tem nessa versão. Você tem toda a apresentação, Abarth, Fastback e tudo mais. Então, vocês vão ver aqui o escorpião passar. Tudo muito legal, né? Tudo chama muita atenção nele aqui. Volante revestido em couro com essa base achatada. Essa buzina eu acho bem feia, tá? Bem feia mesmo. Porque o que acontece? Ela é a mesma do Argo, sabe? Só com o logo do escorpião. Eu acho muito feio isso daqui. Muito sem sentido. Mas tá bom. O console é todo em plástico duro, tá? Só essa região central aqui é esse material que imita fibra de carbono macio, tecido. Eu acho meio brega isso daqui, sabe? Se fosse uma outra textura eu acharia mais bonito. Esses detalhes que imita fibra de carbono em tecido eu não acho legal. Não gosto. Temos um detalhezinho aqui vermelha, costura vermelha, uma plaquetinha com o símbolo da Abarth ali também. Então alguns mimosinhos, né? Mais exclusivos para essa versão. Tanto é que ele tem a função Poison, que seria a função esporte do carro, né? Então, tá aqui, que seria o veneno do escorpião, né? O Poison. Então, é por isso que está escrito Poison e não Sport. O painel de instrumentos também mudou, ele é temático de acordo com a versão, temos a pressão da turbina ali, quando a gente aperta o Poison ele muda a grafia, fica mais interessante, tem força G o tempo inteiro à disposição, temos um potenciômetro ali e demais funções do carro, como consumo, média de 10,1 km por litro na estrada com etanol, tá?
deixando claro isso para vocês. Temos várias outras funções, como outro detalhe de conta-giros, pressão de turbina, né, e uma série de outras funções disponíveis para esse carro aqui também, que você consegue colocar, o consumo médio, né, e por aí vai, que você consegue ajeitar aqui pelo painel de instrumentos, que eu acho muito completo, tá? A Stellantis realmente mexeu bastante nessas coisinhas e eu achei muito legal. A central multimídia é a mesma dos demais modelos, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de detalhes de GPS nativo com função de busca por comandos de voz, que é extremamente inteligente, ar digital de apenas uma zona, mas automático e super eficiente também, e demais funções ali de trancamento, freio de mão, sensores de chuva, assim de frenagem autônoma e tudo mais, né, para você poder customizar por ali. Essa versão vem com acendimento automático dos faróis, tem sensor de chuva e retrovisor crepuscular, além de iluminação em LED. O teto aqui é revestido com tecido preto, o para-sol temos o detalhezinho aqui de espelho, mas não há iluminação. Tanto para o motorista quanto para o passageiro, você não tem a iluminação disponível, tá? Uma outra coisa aqui que eu quero destacar para vocês é que ele não tem teto solar. E deveria ter, né? Uma das coisas que a Fiat vai mexer aí para os próximos anos, né? Quem sabe na atualização, o facelift, é ganhar aqui justamente um teto solar, tá? Isso está nos planos da Stellantis, mas não por agora, mas ele vai ter teto solar em breve. O câmbio aqui tem trocas manuais na alavanca, assim como ele possui pedal shifts, tá? Além disso, ele tem piloto automático e limitador de velocidade, são as funções disponíveis para esse carro. Por aqui nós temos um carregador sem fio, com um detalhezinho também de uma saída de ar na parte superior para refrigerar o seu telefone enquanto carrega. A gente sabe o quanto esquenta e aí chega um ponto que ele não carrega mais, ele só fica quente e lento. Então, esse detalhezinho do ventilador que eles lançaram no Renegade, inclusive, eu acho que é uma tendência, todo mundo deveria usar, e isso daí faz muito sentido porque o telefone fica frio e carrega de verdade, né, usando o carregador por indução. Comandos físicos aqui de controle de tração e estabilidade, controle de tração e estabilidade também, né, assistente de faixa e detalhes do ar-condicionado e volume, que são físicos, e para mim isso é indispensável em qualquer carro, você ter força de ventilação, temperatura e volume, tudo sem fio, para mim isso tem que ter mesmo. Ele conta com freio de mão eletrônico auto-hold, detalhe do seu porta-copos aqui e um apoio de braço, que ele não tem ajuste de altura, mas já está numa altura boa, ele só tem um corrediço para você se ajeitar melhor com ele. Tá? Temos mais um detalhezinho, né? Esse console central é mais completo, dá esse refino melhor, que lançou no Fastback. Hoje o Pulse usa também na versão Abarth, então eu acho que isso realmente é um ponto mais positivo para o carro, dá essa aparência mais premium para ele, sem sombra de dúvidas. Mas, como estamos falando de um carro esporte, vamos aos números e vamos dar uma volta com ele para contar como que é o uso urbano e como ele realmente é em números, tanto 0 a 100, retomada e frenagem. Então se inscreva no canal, deixa o like e bora conferir aí os números do Fastback Abarth 2024. 4, 3, 2, 1, saímos! 0 a 100 com o Fastback Abarth, pessoal. Um carro que tem um ronco bem gostoso, hein? Já chegando perto dos 100 km por hora agora com ele, 8 segundos cravados de 0 a 100. Bom, pessoal, vamos às frenagens aqui agora com o Fastback Abarth. De praxe 60 a 0. Então vamos lá. 3, 2, 1. Menos de 2 segundos de frenagem com 14 metros. Dentro do esperado aí para um carro que não tem nem freio a disco na traseira, né? Tá bom de freio. Vamos para a frenagem de 100 a 0 agora. 100 a 0, pessoal. 3, 2, 1. E parou em menos de 3 segundos aqui com 39 metros. No limite ali da conta, bem de frenagem aqui. Um carro esportivo tem que acelerar e frear, tá dentro do esperado. Agora a nossa retomada aí de 60 a 120. Retomada, pessoal, vamos lá. 3, 2, 1. Olha, até que demorou para encontrar uma marcha, mas ele embala bem, ó, de 60 a 100 em 4.7 e de 80 a 120 em 5.9. Confesso que poderia ser um pouquinho melhor até aí, mas esse câmbio varia muito na sua resposta. Tá dentro do que a gente espera do motor 1.3, mas não de um carro esporte, né? Vamos levar em consideração isso. E eu vou contar para vocês agora o que eu achei deste Fastback Abarth. E depois desses números que vocês viram aí com o Fastback Abarth, o que a gente pode concluir é que, de fato, a proposta da Abarth é entregar um esportivo acessível, um esportivo de entrada. Por quê? Ele tem a mesma potência do modelo tradicional, do Power by Abarth.
mas aqui você tem um carro mais divertido de dirigir. É mais ou menos a proposta que a Mini entrega com o Cooper S, por exemplo. Você tem um carro divertido, mas ele não tem uma potência astronômica perante a outros esportivos que nós temos no mercado. É mais ou menos por aí. Aqui você tem um carro com um ronco gostoso, com um visual diferente, que entrega essa proposta mais esportiva de fato. Eu acho que mesmo assim, é difícil você encarar um Abarth como um concorrente de um GTI, por exemplo, né? Acho que é difícil. Imaginamos que a gente tem um Argo Abarth, né? Contra um Polo GTI, por exemplo, né? Um Polo GTS. Você lá no GTI, por exemplo, você tem um câmbio mais encurtado, você tem uma suspensão mais feita, o motor mais potente, uma série de coisas. Aqui não. Aqui você tem essa sensação de esportividade que vai um pouco além do design, que é o ronco do carro, a direção um pouco mais pesada. Tudo isso faz com que você tenha essa aparência e esse instinto de um carro esportivo, né? Quando a gente coloca aqui no modo Poison, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, que ele faz o barulho da troca de marcha, tudo isso faz com que você realmente se sinta em um carro esporte. E a proposta da Fiat foi colocar nos modelos SUVs porque o giro é maior. Prova é que, se vocês analisarem, a gente vê muito mais Pulse e Abarth na rua do que Polo GTS, e o preço é muito parecido, porque hoje é inegável que o público compra SUVs, e os SUVs compactos vêm se tornando uma tendência aqui no Brasil. Só a gente vê aí que alguns hatches estão sumindo e estão se tornando SUVs compactos. O Argo está sendo abandonado para virar o Pulse, a gente vê a própria Volkswagen investindo muito em Nivus e não nas versões mais caras do Polo, e por aí vai, porque a gente sabe que isso se tornou a tendência aqui, né? Justamente por conta disso aqui, ó. Olha só, a gente passa nessas buraqueiras, valetas, e uma série de coisas que num carro mais baixo vai raspar, suspensão mais dura vai incomodar. Então a Fiat calibrou o carro para quê? Para que seja esportivo, mas que seja usual. Essa é uma das grandes vantagens tanto do Pulse quanto do Fastback Abarth. Você tem um carro rápido, um carro ligeiro, muito potente para a categoria dele, né? Para pensar, ele tem 185 cavalos. E estamos falando de um carro que vem baseado num Argo, num carro simples, pequeno, né? E apesar do Fastback ser grandão, vamos dizer assim, a sua base é de um Argo. Então, olha só, colocaram 185 cavalos no cofre de um Argo. Para pensar. Mas aqui, ó, tá vendo agora? A gente vai passar nessa valeta, ele não vai raspar, a suspensão, por mais que seja um pouco mais firme, o perfil mais baixo, continua sendo completamente usual. Nada do que foge aqui de um T-Cross, por exemplo. T-Cross 1.4 tem uma suspensão muito parecida do que esse carro aqui. A questão é que o perfil um pouco mais baixo dá essa sensação de mais duro, mas você percebe que o amortecedor trabalha muito bem para absorver os buracos. A questão é que o Fastback é um produto muito ruidoso, na minha opinião. Você percebe muito ruído externo invadindo a cabine. Rolar dos pneus, próprio vento e uma série de coisas. Eu acho que isso incomoda um pouquinho, o que é curioso. Por quê? Esse carro ele tem uma aerodinâmica, vamos dizer assim, melhor do que o Pulse, que estamos falando de um carro coupé, ou seja, o vento passa melhor pelo carro, mas de alguma forma ele é muito mais barulhento nesse sentido, comparado ao próprio Pulse, que é um hatch praticamente, né? Ele é um SUV compacto, mas ele é hatch, né? E aí você percebe que aqui o trabalho poderia ter sido um pouquinho melhor, porque quando você passa dos seus 70, 80, a partir dos 100 km por hora, você ouve muito vento aqui nas portas, o espelho faz bastante barulho de vento, e isso incomoda um pouco, porque numa viagem longa, você vai se sentir incomodado com bastante ruído no carro. Você percebe muito isso porque você conversa mais alto dentro do carro, você tem que aumentar muito o volume da música para poder ouvir, e isso incomoda. Lógico, aqui agora, por exemplo, a gente tem o ronco do escapamento, né, ó, que faz parte do pacote Abarth. Mas o próprio Fastback normal, 1.0 e 1.3, são produtos mais barulhentos. Então a Fiat precisa dar uma calibradinha melhor assim no isolamento acústico para realmente ser um produto mais premium, o que é a proposta da Fiat agora nessas novas gerações de produtos. A ideia deles é que a marca Fiat se eleve e seja uma marca melhor, já que você tem Peugeot, que inclusive está na minha frente aqui, e a Citroën para ser as marcas intermediárias ou de acesso. Então assim, se a Fiat quer ainda transformar o padrão do cliente Fiat em uma marca relativamente premium, vamos dizer assim, como a Volkswagen trabalha muito bem com seus produtos, eu acho que falta esses refinos dentro da marca para fazer a pessoa sentar aqui
e realmente perceber que está sentada num produto melhor, mais bem construído. O design melhorou, o acabamento interno que você põe a mão assim melhorou, mais equipamentos, mas a hora que você dirige o carro, ele ainda parece um carro um pouquinho simples demais do que deveria ser, né? Mas até aproveitando aqui, ó, a gente vai chegar nessa reta aqui, é aqui que eu quero mostrar para vocês o quanto esse Abarth ficou divertido de dirigir, né? Então, ó, eu vou tentar entrar aqui, ó, pra gente dar uma aceleradinha e vocês vão ouvir um pouco do ronco, ó. Ó. Bem na hora que a moto passa, né? Vamos diminuir aqui só um pouquinho. Ó. Agora, ó. Tá vendo? Ele faz o barulho da troca. É muito gostoso isso. Daqui a pouco eu vou fazer isso numa outra rua com menos barulho e vocês vão prestar atenção. Mas assim, isso ficou divertido, sabe? É o que você esperava em um carro esporte. Quem não se lembra dos modelos DSG da Volkswagen? O Fusca, Golf GTI, o próprio Jetta GLI, se você fizer um pouquinho de trabalho de escapamento, você percebe isso, sabe? Então assim, o que você espera na entrega de um carro esportivo, isso a Fiat conseguiu fazer aqui. Eles se propuseram a fazer um carro com uma pegada esporte e de fato isso aconteceu. E quando você coloca aqui na função Poison, né, no modo Poison, que seria a função Sport, você tem o pedal mais sensível, o carro responde um pouco mais e tudo isso fica muito mais legal de andar. Logicamente que o consumo não é dos melhores, porque você ouve isso, você acaba querendo acelerar e uma série de coisas, mas mesmo assim, ó, o consumo de 8,1 km por litro, isso com gasolina, tá pessoal? Esse carro está sendo com gasolina e não com etanol, tá? Deixando claro isso para vocês. Com etanol, ele vai fazer uma média aí mais ou menos dos seus 6 km por litro, então realmente o consumo piora bastante aí quando você tá com etanol, né? Mas olha isso, ó, como ele responde rápido em saída, como o carro é esperto, né? As trocas de marchas no câmbio manual ainda precisam melhorar, na minha opinião, tá? Eu acho que ainda precisa melhorar isso. Mas o câmbio automático, ele responde bem em alguns detalhezinhos, né? Então, ó, vamos até, ó, diminuir aqui, vocês vão prestar atenção, ó. Vou abrir de novo aqui o vidro, ó, aqui tá mais tranquilo, né? Ó, vocês vão notar bem isso, ó. Olha só, ó. Tá vendo só como o ronco ficou gostoso, né, de ouvir, assim? Ele tá bem divertido, né? Bem divertido mesmo. Então, quando você fica ali praticamente meia carga de acelerador, né, para você deixar ele trocar de marcha sozinho, é esse momento que você percebe esse barulho da troca de marcha. Eu não sei se o microfone vai pegar bem, porque como passa bastante ruído aqui, só o ouvido mesmo presta atenção nisso, sabe? Mas de resto você percebe que o carro ficou bem legal de andar. Bem legal mesmo, ó. Vou fazer mais uma aqui, ó. Então, olha só, pessoal, ó. Fica um ronco gostoso, né? Fica uma troca bonitinha, fora aqueles barulhos de retrocesso que você tem, né? Então, assim, o carro ficou legal de andar. Isso é inegável. Para quem está buscando um produto esportivo, de fato, aqui você vai ter com o Fastback Abarth, sem sombra de dúvidas. Então é isso, pessoal. Contei um pouco para vocês aí do que eu acho do Fastback Abarth, como ele se comporta, qual é a proposta desse ronco aqui e do carro em si, para vocês entenderem que ele é um produto esportivo, mas não é um carro de corrida. É só para você ter um carro legal de andar por aí, para você mostrar pro teu vizinho que ele faz esse barulhinho de troca de marcha, que ele tem um visual mais interessante, mas não é, eu acho, um preparo como acontece no 500 Abarth, tá? Eu acho que aqui foi um pouquinho mais simplificado o projeto, mexer em algumas coisas mais perceptíveis nessa parte de você achar legal do que realmente ser um carro esportivo. A suspensão continua sendo alta, não tem um câmbio esportivo, é só essa sensação de performance que você tem com o carro. Certo, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência. Vocês que assistiram o vídeo até o final, já comentem aí. Pulse Abarth ou Fastback Abarth? Qual dos dois você prefere? Ou coloca aí se o Abarth é melhor do que o Polo GTS também. Isso é importante a gente saber aqui de vocês o que vocês acham. Tá certo, pessoal? Um forte abraço, deixe seu like aqui e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.